Vamos meditarmos um pouco no tema que está mencionado neste boletim interno da igreja. Em primeiro lugar, prezados irmãos, nós estamos em uma terra inimiga, uma terra que foi Deus que criou, mas porém foi roubado da mão de Deus. E nós estamos empenhados numa luta, e quanto mais nós lutamos, a luta aparece. Porque a nossa luta é, como disse São Paulo, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra a potestade do mal. Esta foi a expressão do venerado apóstolo São Paulo. Nós enfrentamos luta a cada dia, e quanto mais nós lutamos, a luta aparece contra nós, porque somos um povo de Deus, o povo que Deus espera na sua eternidade. E por sermos o povo de Deus, aquele que é opositor de Deus tem lutado constantemente contra nós, para destruirmos a nossa fé, abatemos o nosso projeto de vida, o nosso plano e o plano de salvação do nosso Deus. Mas, no entanto, nós também somos preparados como soldado de Cristo empenhado nesta luta, com o objetivo de vencermos, uma vez que na terra nós contamos com todo o apoio do Reino Celestial. E temos ao nosso lado a pessoa da nossa Santa Vó Rosa, na qualidade de Espírito Consolador. E por conseguinte a pessoa do nosso santo e estimado primaz, irmão Aldo, profeta, que tem constantemente nos ajudado como viver para Deus e separado do mundo e do pecado. Nós temos a certeza que grandes são as lutas que nós enfrentamos, mas muito mais grande é a nossa vitória. Não existe nenhuma luta que poderão acercarmos o nosso caminho, que nós apostólicos não podemos vencer. O próprio Jesus disse isso e São João registrou: nenhuma carga porei sobre vós, ou seja, nenhuma luta é impossível, ela vai acercarmos o nosso caminho. Porque toda luta, se permanecemos firmes, com o espírito esclarecido, na Santa Vó Rosa, com a nossa fé no nosso santo e estimado irmão Aldo, grande será a nossa vitória. Grande será o resultado da nossa vitória, da nossa luta. Porque nós não lutamos sozinhos, nós lutamos junto com os anjos, lutamos junto com os santos, que constantemente tem assessorado e trabalhado em defesa desta Igreja Apostólica da Terra. Acontece que alguns pensam que por ser apostólico, ele não deve enfrentarmos nenhuma luta. Eu sou da Santa Vó Rosa, eu sou do irmão Aldo, e no entanto não devo enfrentar luta, porque a Santa Vó Rosa tem poder, o Santo Irmão Aldo tem poder, são santos de Deus que estão à frente desta igreja. E por que vamos enfrentarmos luta? É muito pelo contrário. Por sermos povo de Deus, como disse a doutrina, é que nós enfrentamos luta. Quem não deveria enfrentar luta era a pessoa de Jesus. Ele enfrentou. Lutou contra a morte, lutou contra o cansaço, lutou contra a fome. Enfim, mas em tudo foi vencedor. Grande luta enfrenta o nosso Deus, para nos defender da contaminação do erro e do pecado, e por conseguinte da cilada do seu opositor, do seu adversário e nosso adversário, que é o autor de toda a infelicidade. Agora, nós, enquanto povo e enquanto igreja, temos sempre espírito esclarecido e a nossa fé firmada em Deus, em Jesus, por conseguinte, Maria Santíssima, e na Santa Vó Rosa e no nosso santo e estimado irmão Aldo. E por isso que quando se finda um ano, ao iniciarmos o novo ano, nós projetamos a nossa vida. Nós procuramos planejar a nossa vida. Agora, o que é planejar? É fazermos um plano para o futuro, com o objetivo de que esse plano ele seja executado, ele possam ser então realizado.
E todos nós, quando fazemos o nosso planejamento, nós também fazemos as nossas promessas. Em primeiro lugar, porque nós não podemos e temos a certeza que nós não vencemos o mundo sozinho. Nós projetamos ou planejamos a nossa vida e pedimos o amparo da Santa Avó Rosa. Pedimos o amparo do nosso Santo Irmão Aldo, porque nós sabemos que a luta é grande. E daí, quando nós pedimos para que possamos realizarmos aquilo que nós planejamos, nós fazemos as nossas promessas. Prometemos ser fiéis, prometemos trabalhar mais pela igreja, prometemos desempenhar melhor o nosso ministério, prometemos ser fiéis à família e viver em paz e harmonia com todos. Prometemos buscarmos a purificação do nosso espírito, para que possamos vencermos este mundo e alcançar, ao final daquele ano que se inicia, se tratando deste ano de 2016, que hoje está praticamente se encerrando, daqui a 53 dias ou 55 dias, ele se finda. Nós projetamos, fizemos o nosso projeto, nosso planejamento, e o que nós pensamos? Pensamos em adquirir melhores condições de vida, planejamos em ter um futuro promissor, planejamos em adquirir melhores empregos, planejamos, em vez de, às vezes, de formarmos um matrimônio, formarmos um lar, isso no caso da juventude, planejamos passarmos em um vestibular, planejamos concluir o nosso curso, planejamos nos qualificarmos a cada vez mais, para conseguirmos uma boa profissão, enfim. Agora, um dos maiores planejamentos que nós devemos sempre fazermos e que deve ser feito por parte da maioria é adquirir o conhecimento. O que é conhecimento? O conhecimento, ele está acima de todas as coisas. A pessoa que tem conhecimento, ele tem tudo. Por exemplo, uma pessoa que se qualifica, ele tem conhecimento, ele tem facilidade para conseguirmos um emprego. Uma pessoa que tem conhecimento, que adquire a cada dia mais conhecimento, ele tem condições de conseguir melhores salários, de inserir no mercado de trabalho, enfim. Agora, nós estamos falando do conhecimento divino, ou seja, o conhecimento de Deus, que esse tem que ser o maior planejamento da nossa vida. Quando nós adquirimos conhecimento da doutrina, nós temos oportunidade de nos qualificar o nosso espírito. E se nós qualificamos o nosso espírito, nós temos as condições de viver a semelhança dos santos, que já vivem na glória celestial. E aí, o que é viver na semelhança dos santos, que já vivem na glória celestial? É ser herdeiro da mesma natureza, ter os mesmos princípios. E isso nós temos, que é a doutrina desta igreja apostólica. E é bom lembrar que quando falamos dos santos que reinam na glória celestial, grande parte desses santos, e a sua maioria, viveram na terra sendo pessoas semelhantes a nós. Os profetas do passado viveram na terra, ajudando a Deus realizarmos a obra de salvação, preparando um povo para Deus. E muitos deles, como o profeta Moisés, Santo Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros, preparando um povo para que no meio daquele povo pudesse surgir o Messias prometido. Maria Santíssima foi mulher semelhante às irmãs. Viveu na terra, visivelmente em um corpo físico. Alcançou seu precioso galardão no reino dos céus. Os santos apóstolos também viveram na terra. Hoje estão nos céus, de posse do seu precioso galardão. Então, nos entanto,
Nós, apostólicos, também planejamos a nossa vida para adquirirmos conhecimento, que através do mesmo buscamos a perfeição para a nossa vida, e dando-nos o direito de viver a semelhança desses santos que nos esperam também na glória celestial. Os santos de Deus esperam esta igreja no reino dos céus. E um dia nós temos a certeza que haveremos de chegar lá. Agora, é hora de refletirmos o ano de 2016. Se nós conseguimos viver tudo o que aprendemos nesta igreja, se nós conseguimos viver aquilo que planejamos, que é alcançar o conhecimento. Agora, a oportunidade nos foi dada. A cada dia, todos os finais de semana, nós temos reuniões a ser realizado, no caso desta congregação. E aqui nós adquirimos o conhecimento. E com este conhecimento nós caminhamos seguro rumos aos céus. Mas quando falamos de planejamento, nós devemos pensar em tudo. O que vamos fazer na vida, nós temos que planejar. Temos que planejarmos para formarmos uma família. Planejamos, irmãos, porque se a pessoa não planeja, naturalmente ele toma uma atitude precipitada na igreja. Porque não se planejaram, agiram no pulso, na vontade, até da carne, e não tiveram iniciativa de planejarmos a vida, de buscarmos a Santa Vó Rosa e de buscarmos o nosso Santo Irmão Aldo. Quando nós também vamos participarmos dos trabalhos da igreja, nós temos que planejar durante uma semana e pensamos conosco, olha, sábado e domingo temos reuniões na igreja, aonde eu irei participar desses trabalhos e adquirirmos conhecimento para que eu possa vivermos uma vida de acordo com a vontade divina. Agora, se a pessoa não planeja, ele vem para a igreja por vir, como se a igreja fosse encontro de amigos, aonde possam bater papo, aonde possam conversar. Não é isso que está acontecendo aqui. Estou dando a doutrina, porque a doutrina da igreja ela é para todos, para aqueles que fazem o erro, para que venham se arrepender, e aqueles que queiram, ou que não faz, para que possam prevenir, para que no futuro, quem sabe, não venha fazê-los. Por isso que a mensagem desta igreja também é um ato de prevenção, é para todos. O que está sendo pregado aqui é pregado em todas as congregações, inclusive na sede. É lógico que cada um tem a sua forma de se expressar. Alguns com mais conhecimento, outros com menos conhecimento e assim por diante. Mas, no entanto, a pessoa se vem para a igreja, não planeja o que ele vem fazer dentro da igreja, que é adquirirmos o conhecimento para a sua vida, que através desse conhecimento ele vai discernir o que é certo e o que é errado, separarmos o bem do mal e vivemos uma vida do bem, e sendo o que possível afastarmos do mal, como disse São Pedro, apartais do que é mal e do ambiente onde Deus vai estar. Distraindo, batendo papo, e ele não aproveitando o trabalho, ele não adquire o chamado conhecimento. E ao passar desta porta para fora, durante todo o período de uma semana que vem pela frente, ele passa a enfrentar luta, como eu disse no início desta mensagem, dificuldade, problemas que nos acercam a cada dia, com o objetivo de destruirmos a nossa fé, de nos combater, ou de nos afastarmos de Deus, por conseguinte do nosso Consolador. E daí, quando a luta surge, ele não está preparado. É como o soldado que entra na luta com uma arma na mão, mas sem munição dentro da arma. E com certeza ele será derrotado pelos seus inimigos. O nosso opositor, o opositor de Deus, o opositor dessa igreja, ele não descuida se quermos um tempo que for. Por isso que disse São Pedro, sede sóbrio, porque o vosso adversário anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, se temos o conhecimento, nós conseguimos. Fazemos essa diferença. E essa diferença nos aparta e nos afasta
do que é ruim, do que é supérfluo. É por isso que a vida, ela deve ser planejada. Esta igreja, por exemplo, deste ano de 2016, ela alcançou muitas vitórias. Quantas congregações que foram reabertas, que estava fechado e foram novamente abriram. Quantas congregações, quantos novos trabalhos foram iniciados. Quantas vidas que foram atender o chamado de Deus, tomaram posse do seu precioso galardão, foram recompensados pelos trabalhos que fizeram na terra, por amor a esta igreja, pelo amor ao reino dos céus. Quantos trabalhos que iniciaram, passaram a ter mais reuniões, como reunião do meio de semana, reunião de oração. Isto foram vitória muito grande que esta igreja tem alcançado durante este ano que está próximo a se findar. E dentre a igreja, quanto do nosso povo, no meio da nossa juventude, quantos que conseguiram concluirmos um curso superior, quantos que conseguiram se inserir no mercado de trabalho, buscar a sua qualificação profissional, adquirir os melhores trabalhos. Quantos milagres foram realizados pelo Santo Irmão Maldo? Milagre notório. Tudo isto são vitórias que esta igreja foi constatado neste ano. Agora, se refletirmos essa situação, nós vemos que este ano foi de grande significado para toda a igreja. Mas, pelo outro lado, há aqueles que possam pensar: eu enfrentei muita dificuldade, eu enfrento muita dificuldade, os meus problemas não veio a cessar, não veio a diminuir. Pelo contrário, ela sempre tem aumentado. Mas também a pessoa que vem refletirmos nesta hora, com este pensamento, é bom também ele refletir o que ele fez para viver o que a Santa Vó Rosa ensinou. Porque esta igreja, ela nos mostra o caminho, nos damos a oportunidade, mas não obriga ninguém. Eu me lembro de uma palavra de Jesus, que São João registrou no seu Apocalipse, que ele disse: eis que tenho diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. É guardarmos o que tem aprendido e não negar o meu nome. O que nós temos aprendido? A doutrina da igreja. A doutrina da igreja a cada dia. São os boletins que são publicados, são mensagens que o Conselho Deliberativo tem resgatado do nosso santo e estimado irmão Maldo, para instruirmos a toda a igreja no conhecimento, para que possamos termos a cada dia a perfeição e consciência do nosso dever enquanto apostólico. Agora, se a pessoa não conseguiu vivermos a doutrina, clama pela Santa Vó Rosa, clama pelo nosso santo e estimado irmão Maldo. Muitas vezes tem problema na família, às vezes tem dificuldade, é rancoroso, cheio de maldade. Tem pessoas que jogam praga nos outros. Não pode, porque isto impede a sua pessoa, a comunhão com Deus, a sua pessoa ter comunhão com Deus, com os seus santos. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, eu estou pregando aqui, mas não estou apontando ninguém. Eu tenho certeza que os irmãos não fazem nada disto que eu estou falando. Agora, impede a comunhão com Deus, com a Santa Vó Rosa, com o nosso santo e estimado irmão Maldo. Por exemplo, uma pessoa que gosta de xingar. Ele chama nome feio, chama pelo nome do opositor de Deus. Tem pessoa que por qualquer coisa ele xinga. Se ele bater o pé, tropeçar, ele xinga. Se eu fazer alguma coisa que não dá certo, ele xinga. Se ele ficar com raiva de alguém, ele xinga. Se ele ficar nervoso com alguém, ele xinga. Amado, xingar. Eu cito um pequeno exemplo. Se eu pegar aqui e chamar algum irmão pelo nome, Vitor, naturalmente a pessoa irá atender.
E ele vem ver o que é que eu estou querendo. Quando a pessoa também chama pelos espíritos mal, xinga, ele vem depressa. Ele vem atender, porque a pessoa está chamando ele. A pessoa que xinga, ele está chamando o poder do mal para ele. E naturalmente, Deus não tem como, e seus santos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, não tem comunhão com as trevas. Aonde há trevas não há luz. E se a pessoa xinga, ele perde a comunhão com os santos, com a Santa Avó Rosa. E os espíritos das trevas o aproximam, aquele nome que ele chamou. A quem ele chamou o aproxima. E por isso a infelicidade tem tomado conta de muitos lares. A infelicidade tem tomado conta de muitos lares, de muitas famílias. Por isso que há desavenças, brigas, contendas. Agora, foi isto que a pessoa planejou no início deste ano? Não foi. A pessoa planejou coisas boas, mas só que ele só planejou e não soube cumprir com aquilo que ele prometeu, com a promessa que fez, de ser mais fiéis a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa. Porque uma pessoa que xinga, por exemplo, ele não é fiéis. Porque a pessoa, quando passa por dificuldade, ele tem que chamar pela Santa Avó Rosa, é pelo Santo Irmão Aldo. E os céus ouvem e trabalham em seu favor. Agora, se a pessoa xinga, chama, tem pessoa que xinga nome feio, que não dá nem para falar. Nome. E xinga o outro. Às vezes um esposo xinga a esposa. E não foi isso que ele planejou durante a sua vida. Ele planejou foi viver em harmonia. Foi viver em paz com os filhos, com a esposa, esposa com o esposo, enfim. Agora, diante desta situação, ele perde a comunhão e tudo enquanto ele planejou, ele perdeu. Que é a paz da Santa Avó Rosa, que é a bênção do irmão Aldo. Como que o irmão Aldo ele vai? Estamos na vida, ou em um lar, fazer uma visita da companhia de uma pessoa que xinga. E aí, eu volto a falar, a pessoa não tem a presença da Santa Avó Rosa e nem do irmão Aldo. Como disse o hino 190, se tua casa for santificada, será por mim visitada. Agora, está claro, se a pessoa não tem essa santificação, a sua casa não recebe a visita do Santo de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E aí, a Santa Avó Rosa aproveita o momento que estamos na reunião da igreja para conseguir prepararmos a sua pessoa. Damos uma palavra, uma mensagem à altura da necessidade da igreja e, por conseguinte, da sua pessoa. Mas se a pessoa não planejou isso, e aí eu volto a falar da participação das reuniões, e vem para a igreja e começa, como eu disse, distrair, conversar, bater papo, enfim, a Santa Avó Rosa não consegue falar nada, fala, mas ele não ouve, entra no ouvido e sai no outro, ele não sabe, o que foi realizado dentro da igreja, o que aconteceu dentro da reunião. Muitas vezes o coro canta, é mensagem, como eu disse aqui, é mensagem, mas a pessoa não medita na letra do hino. Às vezes até a pessoa que está cantando, ele não consegue meditarmos na letra do hino. E por esta circunstância e outras mais, muitas pessoas se afastam de dentro da igreja, porque fica com a fé abalada, uma fé abatida, porque tudo que ele planejou não deu certo, e aí quer transferir a irresponsabilidade dele para a Santa Avó Rosa, para o irmão Aldo, porque de Santa Avó Rosa, eu sou teu, eu sirvo o irmão Aldo, e todo finais de semana pregam e falam que a igreja tem poder. A igreja tem poder e Deus não desperdiça do seu poder. É dado a cada um que merece. A doutrina nos ensina que um copo ele só pega uma porção de água de acordo com o seu tamanho. E ainda diz mais, que não se coloca uma água suja, uma água limpa, cristalina,
em um copo sujo de outro líquido, por exemplo, de leite. Pois aquela água ela fica suja também. Isso está na doutrina. Naturalmente, a água estando suja, a pessoa não tem coragem de usá-los, saciar sua sede, ou de usá-los para qualquer outra coisa. Assim também é a Santa Vó Rosa, irmão Aldo. Ela não vai dispensar-vos o seu poder em uma pessoa imperfeita, que não se corrige, gosta de xingar, ele planeja uma coisa e faz outra, que se planejou a ser fiéis a Santa Vó Rosa, obedecer, ele tem que obedecer. Ele deve obedecer. Primeiro porque passa a ser muito bem recompensado. A recompensa é muito grande de quem é fiéis. E a igreja, como disse no boletim, a igreja também se alegra. E os céus é glorificado. Deus é glorificado. Jesus, os santos e anjos. Agora, se muitas vezes a pessoa, ele planeja a sua vida e faz outro. Porque não acreditamos que uma pessoa vai fazer um planejamento de fazer o mal ao outro. A pessoa que planeja em ser solidário ao seu amigo, ao seu irmão, até a pessoas que não são desta igreja, e faz exercício desse planejamento, ele é muito bem recompensado, como disse nesse boletim. Agora, muitas vezes a pessoa não consegue estarmos ao lado de uma pessoa que tanto precisa, agraciarmos uma pessoa que tanto precisa. Muitas vezes um apostólico enfrenta dificuldade, ou qualquer pessoa, um amigo, um irmão, um parente seu, e a pessoa, em vez de fazermos uma visita, levarmos uma palavra amiga, uma palavra que possa contribuir para o bom mandamento, para um progresso daquela pessoa, para que aquela pessoa tenha harmonia, felicidade da vida, a pessoa deixa de lado. Muitas vezes a pessoa, ele só faz uma visita a outro quando é pessoas do seu interesse. Ou seja, ele já começa a fazer distinção do outro. Eu não sou muito chegado àquele irmão, deixa ele para lá. E aí quando vê outro da rua, pergunta, e aí, como é que está ele lá? Em vez dele saber como é que o outro está, fica perguntando pela rua. E aí a sua pessoa não demonstra que tem amor, respeito ao seu próximo, respeito à Santa Vó Rosa e ao nosso santo e estimado irmão Aldo. Agora, quando a pessoa despreza um ser humano, ele despreza a obra que Deus criou. Quando a pessoa, às vezes com palavra, ele consegue destruir ou impedir a caminhada de uma pessoa, ele está destruindo a obra de Deus, e a mais perfeita obra que Deus criou, que é a vida do ser humano. Todas as coisas Deus fez no olhar. Eis que existe a terra existiu. Eis que existe uma água do mar, a fonte das águas do mar, o mar existiu. Mas o ser humano não. Deus teve que usá-los as suas mãos para fazermos um ser humano. Então somos a obra mais perfeita que Deus criou. E nesse boletim diz, planejamos em ser solidário. O que é ser solidário? É ajudar alguém. E não querer impedir a caminhada de alguém. Agora, como que nós impedimos? Às vezes uma pessoa é nova, está vindo para a igreja, começa a frequentar os trabalhos, e aí acontece muito no ministério, porque o ministério ele é mais visto dentro da igreja. Nosso caso, pastores, presbítero, obreiro da igreja, é o primeiro coral, é o primeiro que as pessoas enxergam, e enxergam como autoridade dentro da igreja. Mas muitas vezes a pessoa não sabe lá estender a mão, cumprimentar, paz do Senhor, ou seja bem-vindo aos nossos trabalhos, enfim.
E a pessoa vem uma vez, vem duas, e se sente como um desprezo. Agora, amados, somos solidários, cumprimos a nossa meta que iniciamos o ano dizendo que queríamos fazer, que planejamos, que prometemos a ser mais solidário, ser fiéis a Santa Avó Rosa? Acredito que não. E nesta situação, em vez de ajudarmos a obra da igreja, ele atrapalha. E aí é onde está o conhecimento. O que você aprende dentro da igreja? É ser mais humano, ser mais amigo, respeitar o direito do seu semelhante, dedicarmos a sua vida a Jesus, a Santa Avó Rosa, ajudar o seu... O que é ser humano? Ser mais humano é ajudar o seu próximo. Uma pessoa está com necessidade, você vai lá estender as tuas mãos, dar uma mão amiga. Ajudar o próximo não é só quando metemos a mão no bolso e pegamos dinheiro para dar à pessoa. Muitas vezes uma orientação ajuda muito, um conselho. Isso ajuda muito a superarmos algumas dificuldades, recordar ponto de doutrina, enfim. Isso ajuda. E quando precisa, lógico que às vezes temos que desprender de alguma coisa para beneficiarmos alguém. E aí é isso que nós aprendemos dentro da igreja. E é isso que vale o conhecimento. E é o que devemos sempre planejar, é para adquirirmos melhores conhecimentos. Em todo sentido, na vida profissional, conhecimento da doutrina, enfim. Isso vai nos ajudar em tudo. Porque isso é o que aprendemos dentro da igreja apostólica. É isso que o irmão Maldo, nosso santo irmão Maldo, sempre tem nos ensinado. Com esse objetivo, ele tem procurado nos ajudar a chegar mais perto de Deus e, por conseguinte, viver na companhia dele, na companhia da Santa Avó Rosa e do nosso santo e estimado dele, irmão Maldo, como profeta de Deus. Os santos e anjos trabalham constantemente ao nosso favor, a favor desta igreja, que na terra é o reino dos céus. Prezados, guarde esta mensagem e que reflitam o que podem acontecer na sua vida neste ano que está próximo a se findar. E como disse neste boletim, ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de buscar aquilo que não podemos realizar. Ainda é tempo de pedir perdão para o nosso irmão, aquele que às vezes ofendemos, e ajudamos a ele também ter um espírito mais firme, mais forte. Porque quando a pessoa pede perdão a alguém, ele não está se humilhando, ao contrário, ele está dando um presente. Eu me lembro de uma mensagem, eu resgato uma mensagem da irmã Odete, para fazer parte da mensagem de hoje, que ela disse o seguinte, que uma vez um pastor estava para ser excluído da igreja. E ele tomou conhecimento. E o que falou com ele, disse para ele, vá imediatamente e pede perdão para ela. Ela ainda cumpriu o ministério terreno. E ele foi e pediu perdão para Santa Avó Rosa. Ela disse, que bom, você está me dando um presente. Pedir perdão não significa que está humilhando para o outro. Tem pessoas que dizem, eu não vou me humilhar para ninguém. Eu sou eu vou pedir perdão não. Já errei, deixa para lá. Você está dando um presente e ao mesmo tempo sendo agraciado. Porque os santos, os anjos, o irmão Maldo, a Santa Avó Rosa, os santos que esta igreja imperam, eles também lhe retribuem com as suas bênçãos e dádiva dos céus. Mas às vezes tem pessoas que pensam consigo, e se eu pedir o perdão e o outro não perdoar, o problema é dele. O problema é dele. A sua parte você fez. E se ele não perdoa, a Santa Avó Rosa te perdoa, o irmão Maldo te perdoa. E ele vai prestar conta. Vai prestar conta pela sua atitude, pelos seus atos, um dia diante da Santa Avó Rosa e por conseguinte adiante do nosso santo irmão Maldo. Nunca foi e não é
pesado e humilhação uma pessoa pedir perdão ao outro. Nunca foi. Isto é muito bom para quem pede, para quem perdoa, porque os céus aceita com grande gozo e é glorificado todos os santos nos céus, inclusive o Santo Romualdo, pela grande obra que ele realiza. Portanto, prezados irmãos, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Aproveite a oportunidade que tem. Não fique nesta igreja por acaso, ou só por estar. Fique nesta igreja sabendo o valor que esta igreja tem. Sabendo o valor que tem a sua salvação. A importância que tem a sua pessoa. Para Deus, para Jesus e por conseguinte para Santa Forrosa. Aqui ainda tem outro tema.